Para de drama, para de show, para de tentar criar uma situação que não existe no atual Botafogo. Tá tudo tranquilo, meus camaradas. Gol é apenas um detalhe, um dos mais insignificantes neste esporte chamado futebol. Repito, gol é um detalhe, meus camaradas. Bom, obviamente, hoje, domingão, não estou de brincadeira, meus camaradas. Mas provavelmente é o que eu realmente acredito que a diretoria do Botafogo pensa a respeito do esporte bretão. Afinal de contas, chegando aí na fase final da janela de transferências, né, para reforços vindos de fora do país, e a diretoria do Botafogo tem apenas como prioridade um zagueiro e um lateral esquerdo. Foi, inclusive, questionada recentemente a respeito do comando de ataque, né? Mas, tranquilo, eles confiam cegamente nas opções que o elenco botafoguense hoje disponibiliza para o Martim Anselmi. Ele que se vire, meus camaradas. E querem saber? Eu acho, bicho, que incrivelmente o Anselmi encontrou aquela que pode ser considerada a menos horrível das opções. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes, meus caros, vou pedir aquela colaboração de sempre para você deixar o joinha, o like neste vídeo. E se você caiu aqui no Cantinho Botafoguense agora, sem querer, inscreva-se no canal também, falou? Uma inscrição e um like já está de ótimo tamanho e agradeço demais. Mas vamos lá, meus amigos. A diretoria do Botafogo não trabalha com a opção de um novo centroavante. Curioso, né? Porque um time de futebol, ele atende por 9 jogadores e 2 profissões completamente distintas. Sem elas, você não forma um bom time, um time capaz de brigar por coisas grandes. São elas, um bom goleiro e um bom fazedor de gols. O Botafogo não tem um bom goleiro e não tem sequer opções para quebrar galho lá na camisa 9, diria assim. Mas, questionado a respeito, a diretoria do Botafogo se mostra tranquila e confiante nas opções. É claro que isso é uma balela. Afinal de contas, se eles realmente acreditam nisso, são pessoas completamente incapazes de trabalhar com futebol. É óbvio que eles não vão afirmar, mas a situação é, não tem dinheiro, não tem como trazer ninguém. E aí, claro, para não perder o elenco, para tentar justificar os mais de 100 milhões de reais envolvidos, né, na contratação de opções que não deveriam sequer vestir esta camisa do Botafogo, eles vão embromando, enrolando, na verdade mentindo. Agora, se você é ingênuo para cair nessa, sinto muito. Aqui, claro, a gente sabe que não é possível um time que quer brigar, aspirar títulos, falar em Arthur Cabral, Cris Ramos, Matheus Martins, e nem mesmo os jovens da base que não têm culpa nenhuma, mas por enquanto não tem também condição de serem as nossas soluções. O Kadir, o Arthur Isaac, não existe essa possibilidade. E o Botafogo vai com essa escassez para jogos decisivos contra o Barcelona na Libertadores, mais várias rodadas no Brasileirão, mas está tudo bem, está tudo certo, a gente não pode reclamar. Temos que acreditar cegamente, apenas porque é o manual do bom torcedor botafoguense, assim ele preza. E acontece, meus caros, que mesmo com muitas críticas ao trabalho do Anselmi, e eu as mantenho, inclusive, por incrível que pareça, eu tendo a concordar com a que parece ser a sua opção primária lá para o comando de ataque, que, curiosamente, é aquele jogador com menos características de centroavante. Matheus Martins parece, hoje, ser o titular do treinador argentino. Jogador com limitação absurda de finalização. Até hoje, desde que chegou no Botafogo, ele vive de rompantes, principalmente daquele jogo contra o Flamengo em 2024, daquela partida contra o São Paulo na Libertadores, e uns poucos e raros minutos, cara. Mas, quando veio do Fluminense, era visto como um cara driblador, e por enquanto no Botafogo não mostrou absolutamente nada.
pesa a seu favor, e isso é inegável, o fato de ser um cara brigador voluntarioso, apenas isso. Nos últimos jogos, teve pelo menos 4 ou 5 oportunidades reais de conclusão, concluiu e muito mal, não fez gols. A questão é que o cara que veio para ser contratado, para ser o fazedor de gols, o centroavante, o cara que ganha mais de 1 milhão por mês, é um completo inapto. Ele não consegue marcar sequer contra o Boa Vista, como ontem, contra o Nacional de Potosí, contra a Entrerriense, Cabofriense. Arthur Cabral é um engodo. Muitos encantados no ano passado falavam que a questão era que não teve férias, preparação física, pré-temporada. Pois bem, ele teve tudo isso agora. Só que agora descobriram que parece que ele tem um problema de lombalgia ou pulbalgia, enfim, não tem, ele tem problema com futebol. Ele é um jogador para compor elenco e com muito boa vontade, valendo 600 vezes menos do que ele foi comprado e o custo mensal dele no Botafogo. Temos também a outra opção, que foi um achado desse scout tão superestimado, um jogador atacante da Série B da Liga Espanhola, atacante, destaque, ídolo do Cádiz, fortíssimo Cádiz, Cris Ramos, que agora ninguém dá falta também, tá com uma pancada vai saber qual é essa, pancada da pré-temporada, e meus caros, se tivesse disponível não faria diferença alguma, porque é um cara também desprovido de qualidade técnica mínima para o desempenho da função. Tirando esses 3, como eu falei, o apenas voluntarioso Kadir, que muitos encantados já veem como uma joia a ser vendida por bilhões de euros no futuro. E eu, sinceramente, rapaz voluntarioso por si só já é um vencedor nato. Sendo panamenho, cara, tendo vingado, ok, maravilha, torço muito pelo sucesso desse rapaz. Mas também não vi nada que justifique toda essa crença no seu futebol. Arthur Isaac é outro. O jogador parece ser voluntarioso, mas está completamente cru. Não dá para ser sequer opção hoje de um time titular. Diante disso, meus caros, há aqueles que falam, cogitam ainda a hipótese do Correia jogar improvisado. O Correia, que também não joga mais de um ano, que recebe mais de 1 milhão por mês para não se esforçar em campo. Essas são as opções para fazedor de gols do Botafogo, meus amigos. E quem diria que, diante disso tudo, Matheus Martins se mostre efetivamente a menos pior delas. Vejam bem, menos pior. Em condições normais, isso não serviria para ser a terceira opção de um time minimamente sério. Mas, como eu falei, para a diretoria do Botafogo, está tudo tranquilo. A confiança é plena nesses caras. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos torcer. Claro, nós estamos em março. Daqui a pouquinho, o risco de uma eliminação da Libertadores é grande. Daqui a pouquinho, nós já estaremos longe demais para brigar por algo grande no Brasileiro. O estadual já foi. Copa do Brasil. Beleza. Mas o Textor falou que no segundo semestre é quando o Botafogo vem forte. Maravilha. Maravilha. Acredita? Quem quer, meus amigos. Quem quer. Quero saber de vocês. O que vocês pensam? Matheus Martins, de fato, hoje é a melhor opção para o comando de ataque? Ou você ainda acredita em Arthur Cabral? Ou você deposita uma esperança, bicho, que esse Cris Ramos seja mais um super achado do superestimado scout? Comenta aí, e enquanto você comenta, meus caros, eu vou deixar a dica musical de hoje. E a dica musical deste domingão vem diretamente de Seattle, meus caros. Para quem gosta de hardcore melódico, hardcore muito rápido, bateria aceleradíssima, tá aqui no descritivo desse vídeo este álbum sensacional da banda Chance to Steal, cara. Quem não conhece, tá dando mole, já clica aqui no descritivo e ouça esse álbum na íntegra. Bom demais. Chance to Steal, Learning to be Sad. Mais Botafogo impossível, cara. Aprendendo a ficar triste, cara. É o que nos resta de consolo quando a gente vê um time do Botafogo com essas opções ofensivas, não é verdade? Portanto, meus caros, eu espero que vocês curtam. Quero saber o que você pensa a respeito do assunto. Valeu? E a gente se vê no próximo vídeo.
Saudações alvinegras, saudações sempre botafoguenses.